Bom, olá pessoal, hoje vamos introduzir as nossas enzimas, que é uma parte para dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos estudar as enzimas. O que é isto de enzimas? Vamos ver os tipos de enzimas, a sua ação, vamos ver a nomenclatura e alguns exemplos. Quando nós falamos de enzimas, eu penso que todos nós nesta fase já temos uma noção o que é um catalisador. Enzima não é mais do que um catalisador biológico. E os catalisadores, nós sabemos que são substâncias que aceleram uma determinada reação. E aceleram em muito mais a reação, a velocidade da reação, sem que esta mesma reação ocorra na presença de um catalisador. Bom, hoje vamos estudar as enzimas, que são os catalisadores biológicos. Nós vimos, penso que já têm a noção dos catalisadores, dos outros catalisadores químicos que se estuda nas outras disciplinas, mas nós hoje vamos estudar as enzimas, que são os catalisadores biológicos, mas também, em termos de função, parece que desempenham a mesma função. São proteínas com função catalisadoras, é uma das definições para as enzimas. São catalisadores biológicos altamente específicos. Esta parte de altamente específicos vamos ver mais à frente. Um catalisador é uma substância, ou catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas e podem também nem serem consumidas no processo. Tem uma estrutura tridimensional muito complexa, resultante do enrolamento espontâneo de uma ou mais cadeias polipeptídicas. Permite uma elevada eficiência e especificidade, que está relacionada ali com altamente específico. São eficazes em quantidades mínimas e permanecem inalteradas após a libertação dos produtos. As reações catalisadas por enzimas ocorrem a velocidades 10 elevado a 4 a 10 elevado a 17 superiores às correspondentes reações na ausência da enzima. Não são consumidas na reação nem alteram o equilíbrio da reação, apenas aceleram a velocidade da reação. Em solução aquosa, apresentam uma flexibilidade estrutural que poderá ser crucial para o desempenho da sua função. Quais são as suas características estruturais? A nível secundário, forma mais habitual é a beta-term, que é uma sequência de aminoácidos na qual a cadeia polipeptídica se dobra sobre si mesma cerca de 180 graus, permitindo o enrolamento. A nível terciário, temos proteínas globulares com algumas características particulares. Globulares empacotados com muito pouco espaço entre as cadeias. Nós vimos, em termos destas sequências, na estrutura das proteínas, que vimos o nível secundário e o nível terciário, e também em termos da alfa-hélice e do tipo beta. E aqui também as enzimas têm estas estruturas. Alfa-enzimas são constituídos apenas por hélices do tipo alfa. Temos o exemplo citrato-cinase. Beta-enzimas constituídos apenas por folhas beta. Temos aqui o exemplo da quimiotripsina. Vocês se lembram também da estrutura das folhas beta, quando nós vimos as estruturas das proteínas, também de alfa-hélice, também nós vimos. Temos ainda alfa-beta enzimas, constituídas por folhas beta e hélices alfa alternadas ou misturadas. Exemplo, temos fosfato de triose e isomerase. Alfa mais beta enzima, constituídos por segmentos de folhas beta e hélices alfa separados. Temos a lisozina como um exemplo. Vamos passar para a ação das enzimas. Como é que as enzimas agem? Como é que alteram a velocidade, aumentam a velocidade de uma reação biológica?
Para alterar a velocidade de uma determinada reação, vamos imaginar, nós temos uma reação que acontece com espontaneidade, mas para que esta reação ocorra, pode levar muito tempo. Pode demorar horas, ou às vezes dias, ou meses, até anos, para que aconteça de uma forma espontânea. Mas nós podemos acelerar este processo pondo em contacto uma substância que seja capaz de aumentar a velocidade desta reação. Em vez de acontecer em anos, nós vamos pôr em contacto os nossos reagentes que nós pretendemos que sejam transformados em produtos, vamos pôr em contacto com uma substância que tenha capacidade de aumentar esta reação. Neste caso, para os sistemas biológicos, nós temos as enzimas. As enzimas agem sobre as substâncias denominadas substrato, formando o composto molecular enzima-substrato. O que é isto? Nós sabemos que para que uma reação aconteça, nós, por exemplo, temos uma reação A mais B para produzir C. Esta reação pode levar algumas horas para acontecer. Mas, se nós acrescentamos, por exemplo, aqui, uma enzima ou um catalisador normal, ou um catalisador químico, esta reação, em vez de levar 3 horas ou 4 horas, pode acontecer, por exemplo, em 5 minutos. E aqui nós temos o quê? Os nossos reagentes vão ser transformados em produto C. Nós temos aqui os reagentes e aqui o nosso produto. Agora, quando nós estamos na presença de reações biológicas, os nossos reagentes são denominados de substrato. Aqui é o substrato que vai ocupar, temos aqui o exemplo, o substrato aqui representado, vai ocupar o centro aqui da enzima. Nós aqui temos a nossa enzima, a verde, temos o nosso substrato aqui representado com a letra B. Este substrato vai encaixar aqui na nossa enzima A e forma um complexo enzima-substrato. Nós temos aqui o substrato, que estava verde e a vermelho, aqui no meio da enzima, formando um complexo enzima-substrato. Depois, para o passo seguinte, o que é que vai acontecer? A enzima vai libertar o produto e volta a ficar livre. A enzima volta a ficar livre e pronta para voltar para uma nova reação. Vai agarrar um novo substrato para transformar em produto final. Aqui, como nós já vimos, as enzimas agem sobre as substâncias denominadas de substrato, formando o composto molecular enzima-substrato, que é o que nós temos aqui no meio, o composto enzima-substrato. Depois este composto é que vai transformar em produto. Para cada tipo de substrato existe uma determinada enzima específica. Lá está a sua alta especificidade, porque para cada substrato tem uma enzima adequada, mais adequada para aumentar a sua velocidade de transformação em produto. Para cada tipo de substrato existe uma determinada enzima específica, como uma chave para cada fechadura. É como nós sabemos, temos chaves, diferentes chaves, podemos ter diferentes chaves, várias chaves, mas sabemos que cada chave é específica para cada fechadura. Então aqui é o exemplo também de enzima substrato, é uma das formas, que é quando é específico para cada fechadura, mas mais à frente nós podemos ver também outra forma da ligação enzima-substrato. A união entre enzima e substrato é designada geralmente de mecanismo chave-fechadura. É uma das formas chave-fechadura. Por quê? Porque cada substrato tem a sua enzima específica para ligar e
ser transformado em produto. É como uma chave para a sua fechadura. Por isso vem o nome chave-fechadura. Na reação, uma enzima, aqui neste exemplo, a enzima A, em ação de anabolismo, aqui nós temos a letra A, em ação de anabolismo em bioquímica está relacionado com a parte da síntese, da produção, a partir de dois substratos. Aqui nós temos os nossos substratos, B, designado aqui por B, origina o produto final C. Aqui está o nosso produto final, que é originado. Uma outra enzima, ou a mesma, pode agarrar esse produto final agora no papel de substrato e quebrá-la, ocorrendo a reação inversa, o catabolismo. Também mais à frente nesta disciplina nós vamos ver o anabolismo e o catabolismo e explicar melhor estes conceitos. O anabolismo é quando nós pretendemos fazer uma síntese, queremos produzir alguma coisa. Produzindo este produto, a reação pode acontecer de uma forma inversa. Se nós já temos este produto final, então esta enzima também pode agarrar neste produto, mas agora só que o produto, em vez de tomar a forma do produto, vai ser novo substrato. Da forma inversa, na reação inversa, vai transformar em substrato que nós tínhamos inicialmente, mas que agora, na reação inversa, será o produto, que em bioquímica é designado de catabolismo. Mais à frente nós vamos perceber isto melhor. Então nós já vimos que o substrato entra em contacto com a enzima e transforma-se em um produto. E este produto pode-se entrar em contacto também com o substrato e, na reação inversa, voltar outra vez ao reagente inicial que nós tínhamos, o substrato. Continuando com a ação das enzimas, nós podemos ver aqui que aqui nós temos a representação da enzima, que está aqui. Nós temos aqui a enzima, mas só que a enzima aqui aparece com esta área toda, tem uma parte específica onde permite aumentar a velocidade da reação, que é designado um centro ativo. Este centro ativo ocupa uma pequena área da enzima. Nós podemos ver aqui a representação com as letras A, é o centro ativo da enzima, mas a enzima em si tem uma área grande, só que o centro ativo ocupa uma pequena área. O substrato vai ligar diretamente ao centro ativo para depois ser transformado em produto. Nós temos aqui o exemplo dos substratos, nós temos aqui amarelos substratos, temos aqui a enzima ativa. Ativa quer dizer o quê? Que tem os seus centroativos e os seus centroativos já estão disponíveis, estão preparados para acelerar esta reação e forma o produto. Nós também podemos ter uma enzima inativa. Se estiver inativa, é claro que não vai ter o mesmo efeito, a mesma eficiência em termos de aumento da velocidade da reação. Quanto ao substrato, nós temos aqui, por exemplo, estamos a ver aqui o nosso substrato, está aqui, e aqui em baixo temos a nossa enzima com o centro ativo. O substrato vem, agarra aqui no centro ativo, encaixa muito bem aqui neste centro ativo e depois forma um complexo enzima-substrato. É quando o substrato está dentro da enzima, está na enzima, e depois finalmente vamos ter a enzima livre porque já libertou os produtos que nós temos aqui, os produtos formados. Nós inicialmente temos a enzima mais o substrato, depois forma-se um complexo enzima-substrato e para formar depois em produto e libertar novamente a enzima libertada estará pronta para uma nova reação.
Quanto ao centro ativo, o centro ativo é o local da enzima que interage com o substrato. E o substrato, neste caso, é a molécula que liga ao centro ativo e sofre a ação da enzima. É o substrato que vai ligar ao centro ativo e o substrato será transformado mais rapidamente em produto. É o substrato que sofre a ação da enzima. Ainda nós temos, quanto ao centro ativo, conjunto de aminoácidos que participam diretamente através das suas cadeias laterais na catálise. Ocupa uma parte relativamente pequena, menos de 5% do volume total de uma enzima. Nós vimos aqueles exemplos que a enzima tem ali uma área, tem um volume considerável, mas já o centro ativo ocupa apenas uma pequena parte, que é menor do que 5% de todo o volume da enzima. Corresponde geralmente a uma fenda ou cavidade existente na estrutura da molécula proteica. É ali onde acontece que vai dar aquele aceleramento. Se não tiver este centro ativo, se o centro não estiver ativo, não é possível obter a tal velocidade. A superfície do centro ativo possui resíduos de aminoácidos. Nós vimos também o que é isto de resíduos de aminoácido nos capítulos de aminoácidos e proteínas, cujos grupos R ligam ao substrato e causam a sua transformação. O complexo enzima-substrato é fundamental para a ação das enzimas, quando aquela ligação. Quando o substrato já está na enzima, forma aquele complexo enzima-substrato. É esta parte que é fundamental na ação das enzimas. A ligação enzima-substrato envolve interações iônicas, ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals e hidrofóbicas. É claro que tem que haver ali uma interação para agarrar, para que o centro ativo agarre ali o substrato. Tem que haver uma interação. E são estas interações que existem. A especificidade dos centroativos. Inicialmente eu disse que nós iríamos ver o que é isto de altamente específico. Por que é altamente específico? Nós temos aqui a teoria chave-fechadura, que é cada chave à sua fechadura. Aqui também nós temos cada substrato à sua enzima específica. Se nós encontrarmos uma outra enzima que seja diferente daquele substrato, não é possível acelerar esta reação, porque o substrato não é específico para aquela enzima. Tem que ser específico para a enzima. Deve ter uma determinada forma para encaixar na enzima. Nós podemos ver aqui este exemplo. Temos aqui o nosso substrato e podemos ver o quê? Que vai encaixar aqui a nossa enzima, que o substrato tem que ter aquela forma, esta forma definida, que permite o encaixe aqui na enzima. Se não tiver, não será possível o encaixe, então a reação também não ocorre com a velocidade pretendida, que nós pretendemos aumentar a velocidade. Tem que haver o encaixe específico, nós podemos ver aqui, no complexo enzima-substrato, como é que encaixa exatamente como uma chave à sua fechadura. Depois temos aqui a libertação também dos produtos. A especificidade depende do arranjo dos átomos no centro ativo. Depende muito do arranjo dos átomos. Os átomos têm que estar ali bem arranjados para permitir aquela ligação tal e qual. Esta teoria foi proposta por Emil Fischer em 1890. Nós também, para além do modelo chave-fechadura, temos também este modelo de ajuste induzido. Em 1958, este senhor Daniel Júnior propôs que os centros ativos adquiram conformações complementares das formas dos seus substratos apenas quando estes se encontrem próximos ou ligados. O que é que nós podemos perceber com isto? Quer dizer o quê? Nós temos aqui a nossa enzima, nós podemos ver aqui que a sua forma não parece tal e qual a forma que nós temos aqui do nosso substrato. Então, o que é que acontece? À medida que o substrato
aproxima da enzima, a enzima vai se transformando para adquirir a forma tal e qual a forma do substrato, encaixando assim o substrato. É o que nós podemos ver aqui no complexo enzima-substrato. Podemos ver que antes o substrato mantém a sua forma. Agora a enzima mudou a sua forma a fim de poder encaixar o substrato para acelerar assim o processo. Nós podemos ver aqui também, temos um novo complexo enzima-produto, e depois a enzima vai libertar os produtos, tomando a sua forma inicial e estará pronto para iniciar uma nova reação. Aqui é induzido por quê? Porque quando o substrato aproxima da enzima, a enzima muda a sua forma para poder adaptar às formas do substrato, formando assim o complexo enzima-substrato. Já no modelo chave-fechadura, já tem a forma é exatamente igual do substrato com a enzima. Aqui já não, a enzima tem a sua forma inicial, mas quando o substrato vai aproximar da enzima, a enzima vai transformar a sua forma de modo a ter as mesmas formas que o substrato para poder encaixar o substrato. Aqui nós temos os dois modelos. Podemos ver o modelo chave-fechadura. O substrato tem a sua forma igual à forma da enzima, encaixa logo, nós temos aqui o complexo enzima-substrato. Já na forma induzida, o que é que nós temos? À medida que o substrato vai aproximar da enzima, a enzima vai mudar a sua estrutura para poder encaixar o substrato, formando o complexo enzima-substrato. Aqui é o modelo ajuste induzido, vai ajustar a estrutura, a forma do substrato para poder encaixar, haver aquele encaixe enzima-substrato. Continuando ainda com a ação das enzimas, para que uma reação ocorra, as moléculas dos reagentes devem conter energia suficiente para cruzar uma barreira de energia potencial. Esta energia é designada de energia de ativação. O que é isto da energia de ativação? É a energia que é necessária, é a energia mínima que os reagentes precisam para iniciar uma reação química. Nós temos uma reação química que pretendemos que ocorra para transformar um determinado produto. Mas para que esta reação ocorra, tem que quebrar uma barreira ou tem que resistir a uma barreira de energia de ativação para passar da fase dos reagentes para a fase dos produtos. Então esta energia é a nossa energia de ativação. Tem que se ativar o complexo. Esta energia mínima é necessária para a formação do complexo ativado. Em bioquímica, a energia de ativação é expressa em ΔG0, que também nós conhecemos como a energia livre de Gibbs, que é a representação do ΔG0. Quanto mais baixo for o valor da barreira de energia potencial a que ocorre a reação, maior é a quantidade de moléculas dos reagentes que conseguem obter energia suficiente para bater a barreira, logo maior será a velocidade da reação. Quanto menor é a barreira, mais rapidamente nós conseguimos atingir a meta. Quanto menor é o obstáculo, mais rapidamente nós conseguimos para atingir a meta. Então, exatamente é o que acontece aqui com as reações químicas. Todos os catalisadores, incluindo enzimas, funcionam dando forma a um estado de transição, o que provoca uma diminuição da barreira energética quando comparada com reações não catalisadas. Aqui, o que é que fazem? Nós temos uma determinada reação química, tem uma certa barreira de energia para ultrapassar e ser transformada em produto. Mas esta barreira, para ser ultrapassada, pode levar muito tempo. Agora, se for esta reação acontecer na presença de um catalisador, por exemplo, enzimas, no nosso caso,
O que é que vai fazer a enzima? A enzima vai fazer diminuir esta barreira de energia, acelerando assim a passagem dos reagentes. Diminui a barreira de energia e a reação torna-se mais rápida. Mesmo pequenas reduções na barreira de energia potencial podem provocar um grande aumento da velocidade da reação. Aqui, o que é que nós podemos ver aqui graficamente? Como é que nós podemos comprovar isto? Nós temos aqui a representação no eixo Y, temos a nossa energia e aqui temos o avanço da reação, ou a sequência da reação. O que é que nós temos inicialmente? No estádio inicial, nós temos aqui os nossos reagentes, um reagente 1 mais um reagente 2. Agora, para produzir o produto, o nosso produto, este reagente tem que ultrapassar esta barreira de energia. Quando estiver aqui em cima, forma o complexo ativado. Depois, vai descer para formar os produtos. Nós podemos ver aqui a formação do produto. E aqui, esta energia, esta aqui barreira, desde os reagentes, aqui até o pico máximo de energia, esta energia é a nossa energia de ativação. É a energia de ativação, neste caso, da reação não catalisada por enzima. Agora vamos ver o que é que acontece quando nós vamos catalisar esta reação com uma enzima. Inicialmente, nós temos aqui o nosso reagente. Depois, a barreira de energia é menor para a produção do produto. Aqui nós podemos ver que a energia de ativação é menor. A barreira de energia necessária para ser ultrapassada é menor. Quando nós catalisamos a nossa reação com uma enzima, aqui no topo da barreira energética, nós vamos ter o nosso complexo enzima-substrato. E depois temos aqui o produto mais a enzima que será libertado. Reação sem ação da enzima, observa-se uma curva elevada do gasto de energia de ativação. E reação com ação da enzima, observa-se uma diminuição do gasto de energia de ativação. E no final da reação, a enzima sai intacta, pronta para uma outra reação. Durante a reação, a reação acontece em fases. Nós temos o estado fundamental, que é o estado inicial, que isto também nós aprendemos em química muito cedo, sobre os estados fundamental, o estado de transição, o estado excitado. Isto tudo está relacionado com o que nós estamos a ver. O estado fundamental é o estado inicial, temos o ponto de partida e é representado a contribuição de uma molécula típica, substrato ou produto, para a energia livre do sistema. ΔG do produto é inferior ao ΔG do substrato. ΔG é negativo para a reação direta substrato-produto e o equilíbrio favorece a formação do produto. No estado de transição, onde nós temos o complexo ativado, tem aquela barreira, o pico de energia, é o momento molecular efêmero, no qual ocorrem eventos como quebra de ligações, formações de ligações e desenvolvimento de cargas, porque ali é que vai acontecer aquela transformação dos reagentes para os produtos. Então, ali é que nós temos todos os eventos de quebra de ligações, formações de novas ligações, desenvolvimento de cargas. A força para formar produto ou substrato é igual neste estado de transição. Aqui a energia de ativação é a diferença entre os níveis de energia do estado fundamental e o estado de transição. Os fatores que influenciam a ação das enzimas. As enzimas são extremamente exigentes nas condições físico-químicas do meio. Sua ação pode ser totalmente alterada em função da variabilidade desses fatores. Os fatores que mais influenciam são a temperatura, o pH e a quantidade do substrato. E nós vamos ver como é que estes fatores
variam, como é que eles influenciam na ação enzimática. Dependendo do nível de alteração, a enzima pode desnaturar. Se estiver em condições extremas, pode haver a desnaturação da enzima. Desnaturação da enzima, nós também vimos o que é esta desnaturação em proteínas. Bom, quanto à variação da temperatura, o que é que nós podemos ver? Como é que influencia a ação da enzima? A enzima também tem uma temperatura ótima de funcionamento. Se não estiver a esta temperatura, pode não ter a eficácia que nós pretendemos. Por isso, a temperatura é um parâmetro importante. Nós podemos ver aqui neste gráfico que, inicialmente, nós aqui temos a velocidade da reação em função da temperatura. Inicialmente, como é que nós vamos avaliar isto? À medida que aumenta a temperatura, vimos também que aumenta a velocidade da reação, até que chega a um certo ponto em que esta velocidade começa a diminuir. A partir daqui, nós temos a diminuição da velocidade da reação. Isto quer dizer o quê? Que as enzimas têm uma fase, têm um intervalo ótimo de ação em relação à temperatura. Nós podemos ver que está aqui de 0, a velocidade está a aumentar, aumenta, chega a mais ou menos 20 graus, nós podemos ver que ainda continua a aumentar, e quando chega a aproximadamente 40 graus, entre uns 38 e 42 graus, nós podemos ver que está no seu pico máximo de ação. A partir daqui, o que é que vai acontecer? Vai começar a diminuir a sua velocidade da reação, até chegando a 0, que nós temos aqui aproximadamente a uns 50 graus aproximadamente. Então, que é para ver que a enzima tem uma gama ótima de temperatura para a sua ação. As enzimas não trabalham em temperaturas extremas. Nós podemos ver aqui que até 100 graus nós não temos aqui nenhum desenvolvimento da atividade da enzima na reação. As enzimas não trabalham a temperaturas extremas, praticamente parando a sua atividade abaixo de 4 graus. Nós estamos a ver aqui que a partir daqui a atividade da enzima é baixa, e acima dos 45 graus. Aqui também nós podemos ver que a enzima já começa a diminuir a sua atividade e parando a sua atividade mesmo ali a aproximadamente 50 graus. O aumento da temperatura aumenta também a velocidade da reação das enzimas. Nós estamos a ver aqui que à medida que a temperatura aumenta a velocidade da reação, até que chega a um certo ponto em que já não vai haver mais aumento e a velocidade da reação começa a diminuir. Mas há um limite, claro, como eu tinha dito agora, que é um ponto ótimo de calor que oscila em torno dos 40 graus. A partir deste ponto, o calor quebra algumas ligações químicas da enzima, provocando a sua desnaturação e inativação. Lá está, a tal desnaturação é provocada também pelo aumento da temperatura. A partir desta temperatura, a partir dos 40 graus, a enzima começa a desnaturar-se, não já desempenhando a sua função, que é específica. Também tem a sua influência na variação do pH. Como é que isto ocorre? Nós podemos ver aqui no gráfico, temos a velocidade da reação em função do pH. Nós estamos a ver aqui do pH. E aqui nós temos o exemplo de duas enzimas. Nós temos as enzimas que têm o seu pH ótimo, e as enzimas podem funcionar em meio básico, são enzimas basófilos, em meio ácidos, são as enzimas acidófilos, ou em meio neutro, são as enzimas neutrófilas.
Nós temos aqui o exemplo de uma enzima que funciona ótimo a um pH ácido, que aqui é a pepsina. Nós podemos ver aqui que o pH ótimo é 2, pH ácido, que inicialmente a 0 graus, a enzima começa a aumentar a velocidade da reação aumenta. Quando chega a pH 2, começa a diminuir até diminuir drasticamente e também pode desnaturar a enzima. Aqui é o pH ótimo para a pepsina, que é uma enzima que funciona muito bem a pH ácido. Aqui nós temos o exemplo de um pH ótimo para a tripsina, que age no intestino. Aqui nós podemos ver que a tripsina age bem no pH básico. Tem aqui o pH 9. Inicialmente, começando já com 5,5 aproximadamente, um pH ácido, a enzima quase que não tem nenhuma ação. Depois, aumentando de pH, nós podemos ver um aumento da velocidade da reação até o pH 9, que é o seu pH ótimo de ação, e depois começa a diminuir a velocidade da reação. A pitialina amilase salivar é uma enzima que atua em pH ótimo neutro. Pitialina, por exemplo, teria aqui o seu pico ótimo de pH de ação. Aqui a velocidade seria maior ali, aproximadamente 7. A pepsina, que nós já vimos, que está aqui na pH ácido, atua um pH ótimo de 2, e a tripsina também que está ali, que atua um pH básico. A inversão dos seus meios anula a sua funcionalidade, provocando distúrbios no organismo. Se nós vamos utilizar, por exemplo, a amina pepsina no meio básico, não funciona. Já provoca distúrbios no organismo, porque nós tem que estar no meio ácido. Nós temos que fazer com que funcione, o meio de funcionamento tem que estar ácido, o pH ácido. Outro fator que influencia é a quantidade de substrato. Substrato é o nosso tal reagente, entre aspas, também influencia muito na ação das enzimas. Quanto maior é a concentração ou a quantidade do substrato, nós temos que ter uma quantidade de enzima que seja suficiente para cada um dos substratos existentes. Então, quanto maior a quantidade de substrato, requer uma maior quantidade de enzimas para ter uma velocidade da reação também aumentada. Mas chega um ponto em que a velocidade da reação não aumenta mais. E isto ocorre quando? A existência de um ponto ótimo de concentração de substrato, que acontece quando o número de substrato é igual ao número de enzimas. Quando o número de substrato for maior do que o número de enzimas, nós não temos enzimas suficientes para cada substrato. Então, o que é que acontece com a velocidade da reação? A velocidade da reação tende a diminuir. E, por isso, nós temos que ter pelo menos um substrato para cada enzima. A quantidade de substrato tem que ser menor ou igual à quantidade da enzima. Se for maior do que a quantidade da enzima, quer dizer que vamos ter muito mais substratos. Muitas vezes há aquela competição, qual é o substrato que vai ligar, retardando ainda mais a reação, diminuindo a sua velocidade. E como não tem todos os centros ativos, as enzimas suficientes para cada substrato, a velocidade acaba por diminuir. Nós podemos ver aqui, neste gráfico, a velocidade, agora em relação à concentração do substrato. Inicialmente, quando nós temos uma pouca concentração do substrato, a velocidade vai aumentando. Aumenta, até que chega a um ponto ótimo aqui neste ponto. Se nós continuarmos a adicionar mais substrato, aqui o que é que vai acontecer? Vai diminuir, porque a quantidade da enzima é menor, não é suficiente para mais quantidade de substrato, diminuindo assim a velocidade da reação.
Existem enzimas, nós vimos que as enzimas têm o seu centro ativo, têm que ser ativos. Mas também existem enzimas que não são ativos, mas que nós podemos ativá-los, colocando ali uma substância específica para ativar estas enzimas. Estas enzimas que nós vamos ver agora, que são holoenzimas, são produzidas de forma inativa. Algumas enzimas, quando são produzidas de forma inativa, têm o nome de proenzima ou zimogênio. Quando ativam, formam um conjunto denominado de holoenzimas, que são compostos formados por uma porção proteica, que é a coenzima inativa, uma porção não proteica, que é a coenzima ou cofator. Nós temos uma porção proteica, que é a parte da enzima que está inativa. E agora nós temos que colocar um cofator para ativar esta enzima, que é a porção não proteica, que é designado de coenzima ou cofator. A porção que liga à proteína altera sua conformação, expondo os sítios da ativação, tornando a enzima ativa. Se o ligante for uma molécula orgânica, é designado de coenzima. Mas se for um composto inorgânico, sais minerais, tem designação de cofator. Temos coenzima quando é uma molécula orgânica e cofator quando é um composto inorgânico. Algumas enzimas requerem tanto de coenzima quanto um cofator para sua atividade. Nós temos aqui um exemplo de quê? De uma coenzima, a nossa enzima inativa, aqui, holoenzima. Aqui temos que adicionar um cofator a esta enzima, a coenzima, que está inativa, para poder fazer a reação, acelerar a tal reação. Vai ligar ao substrato. Nós temos aqui o complexo enzima-substrato e depois liberta os produtos e voltamos a ter a nossa enzima livre para a nova ação. As enzimas também podem sofrer alguma inibição enzimática. Nós podemos ter uma enzima ativa, mas de repente vimos que não está a surtir efeito na nossa reação. Pretendemos que aumente a reação, mas vimos que de repente não está a aumentar a reação. Isto acontece porque a enzima está a ser inibida por alguns outros compostos que nós temos ali, que faz parte da reação, que está a impedir que a enzima tenha a sua função específica. Muitas moléculas químicas produzidas pelo organismo ou adquiridas podem inibir uma atividade enzimática. Nós sabemos que as enzimas são catalisadores biológicos, são as reaçõezinhas que acontecem dentro do nosso organismo. E no nosso organismo sabemos que existem muitas moléculas, que produzimos muitas moléculas químicas. E estas moléculas muitas vezes têm a mesma estrutura de que o substrato que nós pretendemos transformar em produto, e estas moléculas que vão tentar competir com o substrato, em vez de entrar o substrato, às vezes essas moléculas são mais rápidas e tomam os lugares dos substratos nos centros ativos das enzimas, impedindo assim que o substrato vá lá ocupar o seu devido lugar, diminuindo assim a reação química. Esta é uma forma de inibição enzimática. E existem dois tipos que nós já vamos ver. Temos aqui o exemplo, a ação dos venenos e antibióticos, entre outras substâncias. Esses processos designam-se de inibição enzimática e podem ser de dois tipos: competitivas e não competitivas ou alostéricas. Quando nós temos uma inibição competitiva, temos muitas moléculas que são semelhantes, como eu já tinha explicado, entre si na sua conformação espacial, podendo ter a mesma afinidade com o mesmo substrato, competindo assim com a enzima específica, o que pode levar à alteração do metabolismo. A enzima pode continuar funcionando, mas os resultados não serão os esperados, visto que não é o substrato original que está sendo metabolizado. Logo, o produto final também não será o mesmo.
Quando a inibição é não competitiva, inativação da enzima quando uma substância ocupa alguma região da enzima que não seja o seu centro ativo. Aqui já é diferente. Alguma substância ocupa a região da enzima que não seja o seu centro ativo. Na maioria das vezes é um processo irreversível, nem dá para voltar atrás e voltar a tentar a ligação correta. Nós temos inibição alostérica, ocorre com substâncias sintetizadas pelo organismo. Todo o processo de inibição ocorre por mecanismo de retroalimentação, fenômeno biológico em que um determinado metabolismo é impedido de ocorrer a fim de evitar a saturação do sistema. Uma outra forma desse tipo de inibição é provocada pelos metais pesados, temos o exemplo de chumbo, mercúrio, níquel, etc., que não se ligam no centro ativo da enzima, mas em outra parte, inativando-a, tira a sua atividade. Aqui também é conhecido por um envenenamento por metais pesados, muito comum entre os trabalhadores de minas, que muitas vezes sofrem, tipo uma asfixia, um envenenamento por metais pesados. Outro ponto também que nós vamos estudar aqui, mas não vamos entrar em muito detalhe, é na parte da nomenclatura e classificação. Podemos ver mais à frente, aqui, com mais detalhe, esta parte. Os princípios. Os nomes das enzimas normalmente terminam por ases. Nós vimos que a maioria das enzimas tem a sua terminação do nome ases. E só se aplicam a enzimas individualizados, não em sistemas com mais de uma enzima. Os nomes normalmente terminam por ases, mas quando a enzima é individual. Se nós tivermos um conjunto, já não é aplicado este nome. As enzimas são classificadas de acordo com as reações que catalisam. Dependendo da sua função, da catalisadora, tem uma classificação. A reação química catalisada é a propriedade específica que distingue as enzimas. Elas se dividem em grupos com base no tipo de reação catalisada e este facto, em conjunto com os nomes dos reagentes, dará a base da designação, classificação e número de código a atribuir a uma determinada enzima. E normalmente a atribuição de um nome e um código de 4 algarismos precedido de EC. Aqui, como é que nós podemos ver? Nós temos aqui 4 algarismos, XXX. O primeiro refere à classe da enzima, a subclasse. A seguir nós temos subclasse e ordenamento dentro de cada categoria. Nós vamos ver isto com mais detalhe mais à frente numa outra aula. Também temos a divisão das enzimas, são feitas em classes. Estamos a ver aqui que o primeiro algarismo é a classe e está dividido em 6 classes de acordo com a reação que a enzima catalisa. Nós temos aqui, em termos de classes da enzima, o número do primeiro dígito. Se na enzima, por exemplo, nós tiver o nome da enzima começar com 1, quer dizer que esta enzima catalisa reações de óxido redutases, as reações de oxidação. Se estiver o número 2, quer dizer que são as transferases, que aqui está relacionado com as transferências que acontecem dentro de uma reação. E temos as reações de hidrólise, por exemplo, as hidrolases para o número 3, se estiver aqui o número 3, no primeiro X. Liases, isomerases, transformam em seus isómeros. As ligases são a classe da enzima que, de acordo com a reação que a enzima catalisa. A enzima também pode ter um nome sistemático ou um nome trivial. O nome sistemático é formado de acordo com as regras definidas, descreve a ação da enzima. Temos o número de código e de origem. Lá está, é o que nós vimos há bocado, aqui, com os seus algarismos, e sabemos que a classe depende do tipo de reação que é catalisada.
O nome trivial é uma designação curta de uso corrente, mas não é sistemático. Aqui nós temos, por exemplo, oxidorredutases, são as enzimas que catalisam as reações de oxidação. Catalisam reações de oxidação e redução, em que átomos de hidrogênio ou oxigênio são trocados entre moléculas. Esta extensa classe inclui, temos aqui as reações de desitrogenação, de oxidação, de peroxidação. E desidrogenases são transferência de grupo hidreto, oxigenases, transferência de oxigênio a partir de oxigênio molecular, e peroxidases, transferência de eletrões para os peróxidos. Temos aqui o exemplo, EC1134, nome trivial é glucose oxidase, mas o nome sistemático é beta-D-glucose, oxigênio 1 óxido redutase. Aqui nós temos exemplos, oxidorredutases, as enzimas que catalisam estas reações, temos aqui beta-D-glucose mais o oxigênio para produzir D-glucono 1,5-lactone mais peróxido de hidroxigênio. D-glucose 1,5 mais peróxido de hidrogênio. As transferases catalisam a transferência de um átomo ou grupo de átomos, temos aqui exemplo, acilo, alquilo ou glucosilo, entre moléculas, excluindo transferências que são classificadas noutros grupos. Temos oxidorredutases e hidrolases. Esta classe de enzimas tem aplicação na síntese de oligosacarídeos ou oligosacáridos. Sinases, transferência de grupos fosforilo a partir de ATP, fosforilase, isto também nós vamos ver mais à frente no último capítulo que nós vamos ver na nossa disciplina. Vamos ver estes catalisadores biológicos, essas enzimas e as suas reações mais específicas. Aqui nós temos o exemplo de uma transferase. As hidrolases, que envolvem reações de hidrólise, que é o tipo de enzima mais frequentemente encontrado no domínio da tecnologia enzimática. Temos aqui esterases, lipases, fosfolipases. Temos aqui o exemplo da hidrolase na reação. As liases, que envolvem reações de eliminação em que um grupo de átomos é removido do substrato. Esta classe não inclui as hidrolases. Temos aldolases, descarboxilases, que é a remoção de CO2, desidratases, que é a remoção ou fixação de hidrogênio, quando é desidratase é a remoção da água e hidratase é fixação da água. Temos exemplo, a histidina, amônia liases, SC4313, também chamada de histidase. Aqui temos um exemplo desta reação. A isomerase, catálise de isomerizações moleculares, que inclui as epimerases, racemases, transferases intramoleculares. Temos aqui um exemplo da alfa-D-glucopiranose em alfa-D-frutofuranose. Passa de uma estrutura para outra, glucose para frutose. Temos aqui ligases, também conhecidas por sintetases, formam um grupo relativamente pequeno de enzimas que envolvem a criação de uma ligação covalente, juntando duas moléculas, processo que é acoplado à hidrólise de um nucleósido trifosfato. Temos o exemplo da glutationa sintase, o nome sistemático. Nós temos ali a glicina ligase. E temos aqui o exemplo de ligases, mas algumas destas reações, principalmente aqui quando entra o ATP, nós vamos ver mais à frente. A unidade enzimática. A enzima também tem a sua unidade. A quantidade de enzimas presentes num processo é difícil de determinar em termos absolutos. Pode encontrar-se em concentrações reduzidas, pode estar na forma inativa. Temos a medição, medidas de atividade, em U,
que é a quantidade de enzimas que catalisa a transformação de um micromol de substrato por minuto em produto em condições padrão, temperatura e pH. Outra forma de expressar a atividade enzimática é o catal, representado por CAT, que é a quantidade que catalisa a transformação de uma mol de substrato por segundo. Um CAT é igual a 6 vezes 10 elevado a 7 U. É uma forma de... é a unidade de medição da enzima. Como nós temos a massa ou quilograma, a enzima também tem a sua unidade. É U ou CAT. Cofatores enzimáticos. Nós vimos há bocado que quando uma enzima é inativa ou a enzima é produzida de uma forma inativa, nós podemos ativar adicionando um cofator. Então agora nós vamos especificar um bocadinho mais sobre os cofatores. A atividade catalítica de algumas enzimas depende da presença de entidades químicas de natureza não proteica. Temos os cofatores, que podem ser metálicos, temos aqui exemplos de alguns metais, o ferro, o cobre, o potássio, o manganês, o magnésio, entre outros. E temos coenzimas, que são moléculas orgânicas. Os cofatores nós tínhamos visto que são os metálicos, como as substâncias metálicas, e moléculas orgânicas para coenzimas. São pequenas coenzimas, são pequenas moléculas orgânicas que transportam grupos químicos, normalmente como doador ou aceitador. Muitas são vitaminas, riboflavina, tiamina e o ácido fólico. Os cofatores metálicos. Temos cerca de um quarto dos enzimas ou das enzimas conhecidas requerem para estar ativo a presença de cations metálicos. Temos metaloenzimas. Os íons estão ligados na região do centro ativo, fazendo parte da estrutura. Vão ativar a enzima. Exemplo, ferro e o cobre têm ação por estarem na forma de cations, por possuírem diferentes estados de oxidação e por estabelecer ligações com vários ligantes simultaneamente. Nós temos aqui os seus estados: ferro 2+, ferro 3+, CO+, CO2+, temos dois estados de oxidação.